Se você quer ser muito mais que vencedor, você precisa acreditar que Jesus tem todo o poder e capacidade de mudar o que você está sentindo, o que você está passando. Aí ele foi, só quis com eles. Porque para que os outros não viessem a atrapalhar o que iria acontecer ali no quarto daquela menina. Olha só. Toda a sua defai, todos choravam e a pranteavam. Ele disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Todo mundo começou a rir. Quem entende os mistérios de Deus? Se o Senhor está trabalhando em minha vida, eu não estou entendendo. Não é você, nem vocês que irão entender o que está acontecendo comigo. Mas uma coisa que eu sempre guardo no meu coração. Melhor do que abrir a boca e falar e tocar no mistério do que Deus está operando em nossas vidas e na vida do outro é silenciar. Silencia e entrega a Deus. Mas não deixa de fazer a tua parte. Porque a nossa parte é o quê? Nós temos que nos movimentar. Se desloque de onde você está e vá atrás. Ganhe campo. Ganhe campo. O campo está aí vasto. Ah, pastor, eu tenho corrido atrás de emprego, não tenho conseguido. Não sei mais o que eu faço. Você só não pode desistir. Só não pode desistir. Por quê? Porque aí eu pego aquela parte da pesca maravilhosa. Quando Pedro e o seu irmão e os pescadores passaram uma noite e a madrugada toda pescando. E já estavam com o barco às margens e lavando as redes. Quando Jesus falou com Pedro e disse, empurra um pouco mais o teu barco para lá, porque eu vou entrar nele e vou ficar daqui, pregando para o meu povo. E Pedro fez como Jesus disse. Quando acabou toda a pregação de Jesus, Jesus chegou a Pedro e disse, vai lá ao alto mar e lança a rede. Pedro disse, Senhor, passamos a noite e a madrugada toda, lançamos e não conseguimos nada, mas na tua palavra, no que tu falas para mim, irei retornar e fazer, como assim tu dizes. O que foi isso? Operou-se ali a fé, a confiança de Pedro em Jesus. E Pedro não era discípulo. Ali foi o momento onde Jesus chegou. Todo o ambiente preparado para ele chamar a Pedro, a seu irmão, como discípulos dele. Porque ele não tinha conhecimento de Jesus. Ele só ouvia falar, mas ele ainda não era discípulo de Jesus. Deus, ele tem um plano em sua vida. E os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. E até o plano de Deus para ser concretizado ali na vida de Pedro, foi porque Pedro confiou na palavra de Jesus. Ele foi, retornou, lançou a rede, e quando lançou, a rede veio esbarrotada de peixes. Ele foi, colocou no seu barco, o barco já estava ainda a pique. Ele chamou o barco vizinho, dos seus amigos, irmãos, e ali dividiram. E os barcos vieram cheios, esbarrotados, do cardumelácia, de peixes. Muitos peixes. Porque o Senhor, quando Ele nos abençoa, Ele não tem mão mirrada, Ele nos abençoa grandemente. Tudo que vem da parte do Senhor é sempre o melhor. Agora você tem que buscar, eu tenho que buscar, nós temos que nos deslocar. Desloque-se de gacha. Saia de um lugar para outro, mas não pare. Esteja ativo, ativa. Caminhe, marche, lute. Você vai conseguir, se você colocar à frente o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, da casa de Jessé. Este varão, ele não perdeu nem há de perder batalha. Ele sempre está à frente, olha, com toda a autoridade, para fazer as coisas se encaminharem, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, em todas essas passagens aqui, a fé esteve em primeiro lugar, a fé deles estava em alta, a fé de Pedro, a fé de Rácia, da mulher do fluxo de sangue, a fé de Jairo. O que aconteceu? Aconteceu o quê?
Mas ele pegando pela mão, clamou: levanta-te, menina. E a menina levantou-se. E a menina foi curada. E a primeira coisa que Jesus disse: dai de comer a ela. Por quê? Porque Jesus, ele se preocupava não somente com a vida espiritual das pessoas, mas também com a parte física delas, material delas também. Jesus, ele amava e nos ama até hoje. Ele se preocupa com o que passa na nossa mente e no nosso coração. Porque o jugo do Senhor é perfeito, diz a palavra. Ele faz o jugo perfeito porque ele sonda mentes e coração para fazer o jugo perfeito. Tudo que provém de Deus é perfeição. Você precisa se levantar, se erguer e acreditar que dias melhores virão. Ainda que tudo esteja ao contrário do que você esperava. Aí você vai dizer: mas eu acredito em Deus. Você vai dizer: mas ele disse a mim que a vitória era minha e até agora nada aconteceu, nada chegou. O tempo de Deus não é o meu nem o teu. E os caminhos do Senhor, o que diz a palavra do Senhor? Os caminhos, os pensamentos do Senhor, os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Confia, lute, prossiga, esforça-te, tenha bom ânimo. E tudo que você fizer, faça com amor. Porque quando deixamos o amor operar em nossas vidas, você pode estar passando o pior momento, mas você não vai se render. Por quê? Porque não é o ter que vai fazer a diferença dentro de você, mas é o ser. Jesus veio para valorizar o ser e não o ter. Por isso que ele, como Rei dos Reis, Filho de Deus, ele abdicou do falácia, de tudo que ele tinha lá no céu, e veio igual a mim e a você. Ele não quis nascer num palácio, mas ele nasceu num lugar onde não tinha nenhuma casa para morar, e ali os seus pais estavam fugindo. Parecia até que ele era um foragido até antes de nascer. Mas a história que Deus reservou para você é linda, como a história que Deus tinha reservado através do Filho dele amado, Jesus Cristo. Tudo conspirava ao contrário, mas todas as dificuldades Deus tornou em uma linda e bela história de amor entre Jesus e o homem. E esta história não findou. Até os dias atuais, Jesus continua falando profundamente aos nossos corações pelo poder da palavra dele. Receba com muito amor e que a partir de hoje você mude a sua atitude para que a sua história seja diferente. Coloque Jesus à frente. Seja instruído e confie em quem Ele é dentro de você. Esta é a palavra do Senhor. A graça e a paz dele nos bastará.